Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula. Estamos chegando ao fim. A nossa aula de elementos orgânicos de máquinas. Espero que todos estejam bem. Hoje, conforme as outras aulas, a gente vai estar dividindo nossa aula em 3 partes. Tá? São 3 videoaulas. Tá? E hoje vamos estar na nossa aula número 7. E vou falar sobre rolamento. Uma parte muito importante dos elementos. A gente está vendo vários elementos, elemento de fixação, elemento de apoio, tudo isso. E o rolamento é muito importante, porque está presente no nosso dia a dia também, como todos os outros que a gente falou. Mas, para o mecânico é muito importante entender um pouco sobre o rolamento. Tipos e finalidade. O rolamento pode ser de diversos tipos. Fixo, de uma carreira de esfera, de contato angular, de uma carreira de esfera, autocompensador de esfera, de rolo cilindro, autocompensador de uma carreira de rolo, autocompensador de duas carreiras de rolo cônico, axial, de esfera axial, autocompensador de rolo e de agulha e com proteção. Então vimos que tem diversos tipos de rolamento. E aí a gente pensa, professor, mas rolamento é só pegar lá o modelo e dizer para comprar. Sim, mas eu tenho que entender, entendeu? Então eu tenho que entender que às vezes pode ser que eu estou fazendo um projeto novo, ah, às vezes eu estou trocando um rolamento, às vezes eu estou incluindo um rolamento no equipamento. Então sempre é necessário que vocês entendam um pouquinho e saibam um pouquinho, não apenas para fazer preventivo ou corretivo numa máquina, e sim às vezes para você estar fazendo uma máquina nova. Aqui vamos ver um pouquinho sobre o rolamento fixo de uma carreira de esfera. É o mais comum dos rolamentos. Sempre, muitas vezes a gente encontra em máquinas, ah, suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais e é apropriado para rotação mais elevada. Sua capacidade de ajuste angular é limitada. É necessário um perfeito alinhamento entre o eixo e os furos da caixa. Então, para que a gente possa utilizar esse, a gente tem que ter perfeito alinhamento sobre ele. Tá? Seu ajuste angular ele é muito limitado, então ele fica normalmente fixo, bom? Tá? Mas é muito utilizado. Você vai encontrar em diversas tipos de máquinas tudo isso. Rolamento de contato angular de uma carreira de esfera. Admite-se carga axial somente em um sentido e deve ser montado contra outro rolamento que possa receber a carga axial no sentido contrário. Então, isso daqui normalmente a gente usa com 2 rolamentos. Tá? Um vai receber uma carga num sentido, o outro está recebendo outra carga em outro sentido. Tá? Que vocês podem observar no desenho aqui abaixo. Rolamento autocompensador de esfera. É um rolamento de duas carreiras de esfera com pista esférica no anel externo, o que lhe confere a propriedade de ajuste angular, ou seja, de compensar possíveis desalinhamentos ou flexões do eixo. Então, aqui a gente está vendo o desenho dele, mostrando, né, ele pode compensar alguns possíveis desalinhamentos. Então, quando eu estou com algum possível pequeno desalinhamento, ele compensa, ele não é um sistema fixo como o outro que a gente viu. Lembrando que, pessoal, eu tenho feito essa aula e tenho passado para vocês também aulas de apoio, tá? Onde essas aulas de apoio têm mostrado, tá? Normalmente na prática, onde cada um é utilizado. Vamos, sim que possível, assista as 2 aulas, porque é onde vai dar o melhor conhecimento para vocês. Rolamento de rolo cilíndrico. Tá? Esse daqui é apropriado para cargas radiais elevadas. Seus componentes são separados, o que facilita a montagem e desmontagem. Esse daqui, como os componentes são separados,
quando a gente precisa desmontar ele, é muito fácil, é mais fácil. Tá? Normalmente, quando você vai desmontar um rolamento de um eixo, tá? Tem ferramentas próprias para isso. Tá? Você não consegue arrancar um rolamento, por exemplo, com talhadeira e martelo. Por quê? Porque você vai estragar o seu eixo quando você faz isso. Tá? Então tem equipamentos próprios, tá? Para que a gente possa estar sacando, tá? O rolamento do nosso eixo. Rolamento de autocompensador de uma carreira de rolo. Esse sempre é particularmente indicado para construções em que se exija uma grande capacidade para suportar cargas radiais e compensação de falhas de alinhamento. Quando eu tenho uma carga muito alta, eu acabo utilizando esse tipo de rolamento. Se vocês observarem o desenho dele, vocês vão ver que ele suporta carga. Então, por isso que eu acabo utilizando com uma grande capacidade. Só vamos falar agora um pouquinho sobre o rolamento de autocompensador de duas carreiras de rolo. É um rolamento adequado aos mais pesados serviços. Então, quando tem serviço com alto peso, normalmente utiliza isso daí. E principalmente com rolo de grandes diâmetros e comprimento. E por que é utilizado isso? Devido ao alto grau de oscilação entre o rolo e a pista, existe uma distribuição uniforme da carga. Então, quando tem uma distribuição uniforme da carga, eu acabo compensando isso daí. Então, quando tem um eixo maior, quando tem um eixo grande, ele acaba tendo uma grande oscilação sobre isso. Então, muito utilizado. Se vocês verem aqui, por exemplo, por quê? Eu tenho aqui trabalha com dois tipos de rolete interno dele, é diferente dos outros. Só vou falar um pouquinho sobre o rolamento de rolo cônico. Além das cargas radiais, o rolamento de rolo cônico também suporta carga axial em um sentido, apenas um único sentido, tá? Os anéis são separados, os anéis interno e externo podem ser montados separadamente. Como só admite carga axial em um sentido, torna-se necessário montar os anéis aos pares, um contra o outro. Vou falar um pouquinho sobre o rolamento axial de esfera. Ambos os tipos de rolamento axial de esfera podem ter escora simples ou escora dupla. Admite elevadas cargas axiais, porém não pode ser submetido a cargas radiais. Eu não posso ter, nesse caso, cargas radiais, apenas cargas axiais. Para que a esfera seja guiada firmemente em sua pista, é necessária a atuação permanente de uma carga axial mínima. Então tem que ter uma carga axial mínima. Se vocês observarem aqui no desenho embaixo, você vai ter escora simples, ou de escora dupla. Vou falar só um pouquinho sobre o rolamento axial autocompensador do rolo. Então vocês estão vendo que tem vários tipos de rolamento. Para cada função, vocês estão vendo que é necessário um tipo. Esse aqui possui grande capacidade de carga axial devido à disposição inclinada do rolo. Então vocês observarem que o rolo são inclinados aqui nesse caso. Também pode suportar consideráveis cargas radiais. E as pistas esféricas do anel da caixa conferem aos rolamentos a propriedade de alinhamento angular, compensado por possíveis desalinhamentos e flexão do eixo. Quando o meu eixo tem um possível desalinhamento ou sua flexão, normalmente é utilizado esse tipo de rolamento, para que a gente possa estar compensando isso. Rolamento de agulha, esses aí são alguns casos específicos, principalmente para casos que possuem uma seção transversal muito fina, em comparação com o rolamento comum. Então, quando eu preciso de um rolamento com seção transversal fina, eu utilizo isso daí. É utilizado especialmente quando o espaço radial é limitado. Então, quando eu tenho pouco espaço radial, eu utilizo esse tipo de rolamento. Agora, um tipo de rolamento com proteção. Normalmente, esses tipos de rolamento são usados em áreas externas, principalmente, ou quando tem
contato com áreas externas. Tá? São assim chamados rolamentos que, em função das características do trabalho, precisam ser protegido ou vedado. A vedação é feita por blindagem, por placas. Existem vários tipos. Os principais tipos de placas são a execução de Z com uma placa de proteção, execução 2Z com duas placas de proteção, execução RS1 com uma placa de vedação, 2RS1, duas placas de vedação. As designações Z e R são colocadas à direita do número que identifica os rolamentos, quando acompanhados do número 2, indica a proteção dos ambos os lados. Tá? Quando tem o número 2, os dois lados estão com proteção. São alguns cuidados que temos que ter com o rolamento. Na troca do rolamento, deve-se tomar cuidados, verificando suas procedências, seu código correto. Antes da instalação, é preciso verificar cuidadosamente o catálogo do fabricante e das máquinas, seguindo as especificações recomendadas. Os códigos, por exemplo, em fabricante, tem diversos fabricantes de rolamento, alguns que não são muito confiáveis, pois utilizam materiais de baixa qualidade. Então, às vezes você pega um rolamento por marca e às vezes a marca por preço e ele vai ter uma vida útil muito menor. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem vários fabricantes também na nossa região que fazem bons rolamentos, tá? Rolamento de boa qualidade. Lembrando que existem ferramentas também para toca de rolamento. O rolamento não é utilizando marreta, talhadeira que a gente vai conseguir soltar. Tá bom? Na montagem, entre outros, deve ser tomado os seguintes cuidados: verificar se o diâmetro do eixo e o cubo estão corretos, usar lubrificante recomendado para a fabricação, remover rebarbas. No caso de reaproveitamento de rolamento, deve ser lavá-lo e lubrificá-lo imediatamente para evitar a oxidação. Não usar estopas nas operações de limpeza, pois a estopa pode gerar alguns resíduos e vir a travar o rolamento. Trabalhar com ambiente limpo de pó e umidade. Tá? Então, quando eu vou utilizar esse rolamento, sempre lavar ele e lubrificar ele. Alguns defeitos comuns que podem ocorrer: desgaste, fadigas e falha mecânica. São alguns problemas que podem estar ocorrendo. Aí, analisando os defeitos, vamos ver, por exemplo, o desgaste. Tá? Ele pode ocorrer por deficiência de lubrificação, presença de partículas abrasivas, oxidação ou ferrugem, tá? Desgaste por patinação e desgaste por brinilamento. Tá? E aqui a gente vai vendo, por exemplo, o desenho na sua fase inicial, tá? Por exemplo, no armazenamento, na fase avançada antes do trabalho, tá? E na fase final após o trabalho. Então é o que a gente está vendo aqui. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, cada desenho está mostrando alguns tipos de desgaste. A fadiga, tá? A origem da fadiga está no deslocamento da peça ao girar em falso. A peça se desgasta, principalmente no caso de cargas excessivas, e das partículas revelam fadiga por desalinhamento. Quando tem desalinhamento, normalmente o meu rolamento vai girar em falso. Tá? Ovalização ou por conificação do alojamento. Alguns tipos de falha mecânica, tá? Por exemplo, com brinilamento, é a característica por depressões correspondente ao rolete ou esfera na pista do rolamento. O resultado da aplicação de pré-carga sem girar o rolamento ou de prensagem do rolamento ou excesso de interferência. Tá? Então, só a prensagem, seu rolamento, isso são algumas falhas mecânicas que podem ocorrer. Tá? Aqui a gente vê alguns outros tipos, tá? Queima por corrente elétrica, coivalagem, sulcamento, ou rachadura ou fratura, ou que pode ocorrer. E a engripamento, ele pode também engripar, tá? Normalmente por falta de lubrificação. E aqui alguns exercícios de fixação. Temos 10 exercícios, tá?
para vocês responderem sobre fixação da matéria. Quando a gente responde, a gente tem um melhor aprendizado, bom? Tá? Porque ele está vendo a participação na nossa aula.